Fala galera, tudo bem? Deu Senegal na Copa Africana de Nações, então temos um campeão inédito, uma seleção grande do continente africano e certamente a que faltava na lista, né? A que era mais urgente que entrasse na lista das campeãs continentais dentro da África. Já tinha batido na trave duas vezes, com duas finais, duas derrotas, 2002, 2019. Chega a duas finais seguidas e nessa segunda consegue a vitória. Nos pênaltis também um outro fantasma, né? Lá de 2002, quando caiu nos pênaltis para Camarões, quem tinha perdido o pênalti tinha sido o Aliou Cissé, que hoje é o técnico. O Aliou Cissé vem fazendo um bom trabalho ao longo desses últimos anos. Enfim, foram muitos os personagens dessa conquista de Senegal. Eu não vou nem entrar tanto nesse aspecto, porque eu falei sobre muitas das histórias dos personagens no vídeo anterior, no vídeo da prévia da final, eu falei sobre muitos desses caras que seriam marcantes, e foram, de um lado ou do outro, né? Porque a gente também não pode esquecer, pelo fato da derrota, por exemplo, do que foi o tamanho da história do Gabarski dentro do torneio, o que ele fez no mata-mata, assumindo a titularidade no Egito. E claro, a gente também não pode esquecer que em menos de 2 meses tem uma outra final entre eles, né? Com jogos de ida e volta valendo vaga na Copa do Mundo. Acho até que é possível dizer, sem muito medo de errar, que o título da Copa Africana tem um peso maior para Senegal do que a vaga na Copa do Mundo. Mesmo achando que Senegal é a seleção africana com maior potencial para fazer uma boa campanha em Copa do Mundo, para tentar chegar a umas oitavas, talvez quartas, dependendo do chaveamento, como eu já falei antes. Mas o título era urgente, o título era a grande ambição, então é um motivo gigante de festa. Então a minha ideia aqui é, claro, iniciar falando do título de Senegal, porque foi uma grande história e foi, enfim, um grande alívio também. Senegal deixar de ser vista como a seleção do quase no continente africano e se colocar, sim, entre as grandes, entre as campeãs, que é algo que nos últimos anos, pelo nível, Senegal já vinha fazendo por merecer. Agora, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre um panorama geral do que foi o torneio, ou seja, indo além da final, para falar um pouco sobre aspectos táticos, nível técnico, acho que fazer um balanço do que a gente viu dentro da competição. Antes de falar sobre isso, acho legal agradecer também a todas as mensagens que recebi aqui no YouTube, que eu recebi no Twitter também, dos brasileiros, dos estrangeiros, dos vários africanos que acompanharam esses vídeos por aqui, sejam africanos morando no Brasil, sejam africanos de língua portuguesa no continente africano. Muito legal ter a audiência de vocês e muito legal ver o tamanho do interesse que a Copa Africana gerou no Brasil, né, nesse ano. Seja pelo conteúdo aqui no YouTube, seja pelos tweets, seja pelas transmissões também na Band. Então a repercussão acabou sendo muito grande, o que eu particularmente acho muito legal. Como vocês sabem, né, assim, eu sou um grande fã do futebol de seleções. Então, para mim, tudo sempre gera uma grande expectativa quando a gente olha para a Copa do Mundo no horizonte. Então, os torneios de seleções eu sempre adoro acompanhar o futebol de seleções e gosto muito de dar o reconhecimento para continentes que não são tão valorizados e que muitas vezes são deixados de lado. Então, quando a gente fala do futebol na África, do futebol na Ásia, eu sempre tento acompanhar e gosto muito, porque a Copa Africana é, para mim, provavelmente o campeonato mais legal de estudar para transmissões. Eu adoro estudar para fazer transmissões, porque eu acho que é o momento que a gente mais aprende, indo a fundo nas histórias, descobrindo personagens, aí você começa a desviar do tópico inicial e começa aí, quando você vê, você já tá lá longe, mas em assuntos extremamente interessantes. Então eu acho que é sempre muito legal tentar trazer um pouco, seja nas transmissões na televisão ou nos vídeos aqui, um pouco desse caminho, né, que às vezes foge do tópico principal, mas vai criando desdobramentos, acho que por assuntos que enriquecem muito, sejam dentro do futebol ou outros aspectos históricos, culturais, geográficos, geopolíticos, porque eu acho que o futebol tem muito disso. E uma das grandes graças para mim de gostar do futebol em qualquer parte do mundo é que a gente sempre tem muito a aprender, principalmente quando a gente sai dos principais centros, onde a gente já está mais habituado a acompanhar o futebol, a acompanhar notícias e tudo mais. Fechando esse parênteses para agradecer e para falar um pouco sobre esse lado até pessoal dessa relação minha com transmissões de outros continentes, por exemplo. Eu não comentava jogos da Copa Africana desde a edição de 2012, que foi, para mim, uma das mais marcantes do ponto de vista de carreira, assim, fazer o título de Zâmbia na Copa Africana foi muito legal, uma das transmissões mais marcantes para mim até hoje, pelo estudo, por tudo que representava e tudo mais. Enfim, fechando um pouco esse lado, indo para o lado da avaliação dentro de campo, o que dá para dizer da Copa Africana como nível técnico-tático? De que forma você enxerga? E isso eu acho que é legal a gente falar, até para fugir um pouco
de estereótipos, de clichês, e aí vocês que acompanham vários dos vídeos aqui sabem que quase todo vídeo que eu falo sobre Copa Africana eu faço questão de falar, vamos deixar os clichês de lado, não tem nada a ver com os estereótipos que foram formados, o futebol hoje na África é totalmente diferente daquelas caixinhas, dos clichês pré-determinados, pré-definidos, de preconceitos mesmo que existem em relação ao futebol africano. E ao mesmo tempo também existe um pouco a avaliação que é mais direta de olhar e falar, nível ruim, fraco, todo mundo é horrível. Não é muito por aí. Então assim, vamos começar a tentar botar isso num pacote. Tem um número baixo de média de gols. É surpreendente isso? Não, não é. No vídeo prévio do torneio, antes de começar a Copa Africana, eu falava sobre como a Copa Africana é um torneio de média baixa de gols. Aí a gente precisa se perguntar por quê. E aí eu acho que a gente entra na avaliação técnica e tática do que foi o torneio como um todo, quando a gente vai olhar para toda a competição. Foi um grande torneio do ponto de vista de história, sem dúvida nenhuma. Foi um grande desfecho com o Senegal conseguindo o título inédito, fantástico. Grandes personagens, bons destaques individuais. Agora, quando a gente olha para um nível coletivo, um nível tático, um nível técnico, não foi uma competição do mais alto nível. E isso não é uma surpresa também. E aí a gente precisa ir identificar ou tentar identificar, porque aí também não dá para apontar o dedo e falar, querer cravar alguma coisa, e sim especular, refletir, questionar. Eu acho que passa muito mais por aí, sem ter a ideia de que vai achar o ponto exato. Mas quando a gente olha para o todo da Copa Africana, eu acho que a gente fala de um torneio em alguns momentos bastante defensivo, então vamos esquecer os clichês. Futebol africano ofensivo, irresponsável, ingênuo, falta tática, falta organização, todo mundo vai pra frente. Não tem nada disso, né? A Copa Africana de Nações de 2022, que foi muito parecida com quase todas da última década principalmente, foi um torneio muito defensivo, muito mais tático no sentido de organização defensiva, poucos riscos cometidos, assumidos. Isso gera menos erros, mas isso gera menos benefícios no momento de construção ofensiva. Fica um jogo, muitas vezes, num ritmo mais lento do que poderia. Não é o futebol de correria, não é o futebol de todo mundo indo para cima. Pelo contrário, é o futebol de todo mundo bem organizado, se fechando, protegendo a própria área e muitas vezes deixando de atacar com maior qualidade, com maior construção, com maior paciência e com mais riscos. O que eu quero dizer com mais riscos? Para mim, isso eu já falei em outros vídeos aqui, quando a gente fala de avaliação do futebol no mais alto nível, quando vai fazer avaliação de nível técnico, tático, de Champions, por exemplo, o futebol nos últimos anos é cada vez mais uma batalha entre os times que pressionam e os times que superam pressões. O que isso quer dizer? É até uma frase que eu repito muito também. Isso quer dizer que o futebol atualmente tem um nível de intensidade com e sem a bola muito alto, então os times têm um fôlego, uma organização, uma coordenação no momento de pressionar, que fazem com que esse comportamento sem bola muitas vezes já comece na saída de bola adversária. Então, a pressão para incomodar que o adversário tenha tranquilidade para iniciar a sua saída já começa lá perto da área adversária, e como contraponto a esse comportamento sem bola, a gente tem cada vez mais riscos sendo assumidos, riscos na saída de bola. Então, quantas vezes a gente não vê e não fala sobre construção de defesa, ganhar as primeiras vantagens a partir do passe, o passe que quebra linhas, o passe que rompe pressões, é o passe que vem dos zagueiros, dos defensores, dos laterais alternando posicionamento, dos volantes que retornam, recuam para iniciar a saída de bola. Então, o jogo no mais alto nível hoje tem, de uma maneira geral, essa batalha. Um time vai pressionar muito. Na verdade, os dois tendem a pressionar no momento sem a bola. O outro time vai tentar superar essa pressão, porque se você não supera essa pressão, ou você vai ser desarmado perto da própria área, ou você vai forçar uma bola longa, vai se livrar da bola, o que vai deixar a bola longe do seu gol, mas vai correr um risco de perder essa bola e devolver para o adversário. Então essa é uma dinâmica básica, claro, generalizando, de um futebol no mais alto nível. Sempre fazendo a seguinte ressalva, tá? Eu vou falar aqui sobre um futebol que eu identifico como um futebol que hoje não está no mais alto nível, que é o futebol de seleções na África, mas isso não significa que a estratégia esteja errada, porque esse é outro tópico que eu sempre bato na tecla aqui, né? Não tem estratégia certa e errada, você pode competir da forma que você quiser, a questão é executar bem ou mal o que você se propõe a fazer. Não tem jeito certo ou errado de jogar futebol. Então, não tem problema se você joga no contra-ataque, se você joga fechado, se você joga na bola longa, zero problema. Só que quando a gente faz uma avaliação geral, e uma avaliação geral tende a olhar todos os perfis, todos os tipos de estratégias dentro de um torneio, eu acho que a diversidade estratégica é o que engrandece muitas vezes o nível técnico de uma competição. E isso no continente africano, a gente viu pouco nessa edição de Copa Africana, como nas anteriores também. Com outro detalhe, não é só na África.
O futebol de seleções hoje é um futebol inferior ao futebol de clubes quando a gente olha para nível. Isso é facilmente compreendido, né? É só a gente lembrar que número de treinamentos, frequência, entrosamento, preparação é outro nível. E além de que clubes muitas vezes concentram diversos jogadores de seleções formando suas seleções internacionais próprias, né? Então esses já são aspectos por si só. Agora, quando a gente fala então do tipo de jogo que a gente viu na Copa Africana e esses poucos riscos, a gente fala de times de níveis diferentes de qualidade, mas que conseguiram competir, equilíbrio, uma grande marca do torneio, então não falta competitividade, as seleções inferiores conseguem competir. De que forma? Correndo pouquíssimos riscos. Protegem a própria área, não forçam saídas curtas, com raras exceções, por exemplo, a Etiópia tentava sair jogando. É uma seleção que comete até mais erros por tentar sair tocando. Outras seleções de um nível inferior vão para uma ligação mais direta sem medo disso. Guiné Equatorial foi longe sendo um time altamente físico nas bolas longas. Sudão tentou competir sendo um time que se fecha, bola longa, para citar só alguns exemplos. Gâmbia, da mesma forma, posse de bola baixa, um time que protegeu muito bem a própria área, muitas vezes com 8, 9 jogadores, forçando bola longa para nos poucos ataques tentar gerar riscos aos adversários. Se é um jogo em que os times assumem poucos riscos, se fecham, marcam com blocos mais recuados e não blocos mais avançados, você tende a ter menos velocidade. Com menos velocidade, a dinâmica do jogo tende a cair. Os espaços são menores. E se você precisa furar bloqueios perto da área adversária, você vai precisar de uma dinâmica maior na troca de passes. E aí entra um outro aspecto que pode ser levado em consideração. Quais seleções na África trabalham bem essa posse de bola de uma forma paciente? Talvez a Argélia seja a grande exceção, no bom sentido. E aí a Argélia foi a grande zebra, a grande decepção por ter caído na fase de grupos. Caiu porque jogou mal. Mas a gente também precisa levar em consideração aspectos externos até certo ponto, né? Mas que influenciam. Por exemplo, gramado. Se a qualidade do gramado não é a melhor, você acaba prejudicando quem mais tenta botar a bola no chão para jogar. E a Argélia certamente é o time na África hoje que mais bota a bola no chão para jogar com passes rápidos, com uma boa dinâmica de construção de jogadas. É para mim a seleção mais técnica da África, no sentido de trabalho de posse de bola. E fez uma péssima Copa Africana. E fez uma péssima Copa Africana só porque o gramado foi ruim? Não, mas também porque o gramado era ruim, especialmente onde a Argélia jogou, né? Em Douala, que foi a sede de pior gramado nessa Copa Africana em Camarões. Outro aspecto que precisa ser levado em consideração: se o jogo de alto nível pede trabalho rápido, de bola, toques rápidos, isso pede gramado bom, pressão, intensidade com e sem a bola, a intensidade do calor e da umidade também são fatores. A gente teve boa parte do torneio em Camarões sendo disputada com mais de 30 graus e mais de 90% de umidade. Ou seja, uma sauna. Esse calor interfere, porque fica difícil você manter um ritmo de intensidade durante muito tempo. Você vai manter essa pressão e mais do que isso, você vai tentar pressionar adversários que vão para o chute, para a bola longa, que não vão tentar sair jogando, você possivelmente vai se desgastar sem ter o seu objetivo alcançado, que é o de forçar erros numa saída de bola adversária. Então acho que tem os dois aspectos aí. Um lado tático, de momento do futebol africano em relação a riscos assumidos, o que não tira o mérito dessas seleções defenderem bem a própria área, e acho que aí a África hoje, em termos de seleções, precisa de um outro estágio, que é o estágio seguinte. Eu vejo muita gente até fazendo a seguinte relação: será que esse momento mais defensivo do futebol africano tem a ver com a influência de treinadores de fora, por exemplo, treinadores europeus? Pode ser, sim e não. Eu acho que seria exagerado colocar toda a responsabilidade nisso, até porque eu não acho um problema que as seleções evoluam defensivamente, do ponto de vista de organização. Acho que são estágios. Mas se essas seleções estão conseguindo competir a partir de uma boa organização defensiva, o que está faltando agora? O próximo estágio. E acho que esse próximo estágio passa por uma elaboração melhor de jogadas, times mais confortáveis com a bola, para poderem aí sim quebrar defesas fechadas. Porque esse é um desafio que a gente vê em qualquer nível de qualquer torneio, né? Se a gente olha para as grandes ligas europeias de clubes, você vai ter adversários que vão jogar fechados com um bloco defensivo mais baixo e cabe ao favorito quebrar essa linha de defesa, quebrar essa marcação, essa organização defensiva, trabalhando bem, com qualidade, com dinâmica, com rapidez, a troca de passes para furar esse bloqueio. Então, assim, esse é um desafio que o futebol tem como um todo. Os treinadores europeus nisso, eles podem ter ajudado numa evolução, numa transformação do ponto de vista de organização coletiva.
mas o futebol europeu não é um futebol só defensivo quando a gente olha. Então, eu acho que seria também generalizar demais querer separar a ideia de treinador europeu para treinador africano. Embora, claro, seja importante a gente valorizar também treinadores africanos. Por exemplo, Aliou Cissé, campeão da Copa Africana, num trabalho até de longevidade, de uma seleção muito sólida defensivamente. Aliás, quando a gente fala de Senegal e Egito, a gente fala das duas finalistas, que são duas das seleções mais preparadas para a defesa. E não é, quando a gente fala de uma falta de um ritmo acelerado dentro dos jogos, não é por falta de jogador, e aí eu acho que tem outra confusão que precisa ser desfeita. Não é porque os jogos são muitas vezes lentos, defensivos, pouco criativos e, consequentemente, até mais monótonos, ou de um nível técnico que pode não ser dos mais altos, não é por isso que aqueles jogadores que estão inseridos naquele contexto são necessariamente jogadores ruins ou incapazes de um jogo de maior intensidade, porque vários deles jogam em ligas, jogam em clubes que aplicam um futebol de altíssima intensidade. Então, não vamos confundir. O jogador que está inserido nesse tipo de jogo, necessariamente é um jogador que não consegue jogar um outro jogo. Não é por aí. Então, acho que passa por ideias, por riscos, acima de tudo, e vamos ver nos próximos anos como vai ser essa continuidade, né? Porque eu acho que a evolução é constante, não só na África, em qualquer continente. Essa transformação é frequente, é interessante da gente observar. Não é de hoje, por exemplo, eu falo bastante sobre futebol asiático, acho que mais até no Twitter do que aqui. A Copa da Ásia é um torneio, para mim, do ponto de vista tático, que aceita mais riscos. Você tem mais construção de trás, você tem mais tentativa de elaborar desde a defesa, e para mim o nível da Copa da Ásia, quando a gente olha para as últimas 2, 3 edições, foi superior ao das últimas edições de Copa Africana de Nações. Isso significa que um é ótimo, outro é péssimo? Não, são só avaliações de tendências. Acho que hoje o futebol jogado pelas seleções na África é um futebol que se descola um pouco do mais alto nível do futebol que a gente vê hoje. Isso significa que está distante, não pode competir? Depende. Aí a gente vai precisar ver. De novo, quando eu falo de Senegal, que é a campeã africana agora, me parece a seleção mais capaz de competir nesse nível, numa Copa do Mundo, por exemplo, porque é uma seleção que tem solidez defensiva, tem jogadores que podem subir um pouco esse ritmo, embora talvez até por estratégia Senegal não seja uma seleção de ritmo alto, então não é uma seleção que pressiona, que sufoca, é uma seleção que fica confortável em esperar muitas vezes para apostar em contra-ataques, com Sadio Mané, com Ismaila Sarr, com o Dieng aparecendo agora também, se projetando, enfim. Acho que essa é uma passada mais geral pelo torneio, pelo nível técnico-tático, que da forma como eu entendi essa Copa Africana agora. Foram vários os grandes personagens, foi um belo de um torneio, muitas histórias para contar, para repercutir, e no nível de futebol, não foi um grande futebol apresentado. Acho que o torneio não é nem que tenha ficado devendo em relação à expectativa, porque a minha expectativa era mais ou menos o que a gente viu mesmo, porque é semelhante a edições anteriores. Mas vamos ver a sequência de trabalhos. Tenho curiosidade para ver o que vai ser essa virada de chave, de ciclo da Nigéria, que chegou a deixar bons momentos dentro da competição. E claro, em março, a gente tem os 5 confrontos decisivos valendo as 5 vagas africanas na Copa do Mundo. Então tem coisa muito importante vindo pela frente em pouquíssimo tempo. Inclusive, esse novo duelo entre Senegal e Egito, as duas finalistas dessa edição. O espaço está aberto para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.